Uma manhã cinzenta envolve o cemitério da Consolação em silêncio grosso. Letícia chega com Miguel pela mão e um buquê miúdo de flores do campo. Diante do mármore branco com letras douradas, o corpo frágil fica de joelhos. Miguel apoia um desenho colorido sobre a lápide e escreve com traços infantis: "Sinto falta de você, papai." Ao fundo, uma senhora elegante observa a cena com respiração curta. O vento move vitrais do jazigo e pinta reflexos no rosto das duas realidades. Entre o luxo frio e o buquê simples nasce uma pergunta que corta o ar. Quem descansa ali deixou um amor escondido ou apenas um vazio que engana corações? O olhar da mulher distante muda de espanto para algo que ainda não tem nome. A manhã fica mais pesada, com o céu guardando uma verdade em segredo. Letícia sempre acreditou que a vida é feita de pequenos remendos. Remendos que costuram perdas, esperanças e dias difíceis. Morava numa casa modesta na Zona Norte, onde o vento entrava por frestas e trazia cheiro de café fresco. Acordava cedo, ajeitava Miguel, e saía com o balde e os panos de limpeza nas mãos. Nas ruas, o barulho dos ônibus misturava-se às preces que fazia em silêncio. Trabalhava como diarista em casas de gente que mal anotava, mas ela via beleza até no chão que esfregava. Dizia que limpar era como tirar poeira da alma. Carregava no peito um amor que não pôde florescer. Um amor que nasceu escondido entre olhares e despedidas curtas. E desse amor, veio Miguel, o pequeno milagre que lhe dava forças para continuar. Nos olhos de Letícia havia uma calma que escondia tempestades. A solidão já lhe era velha conhecida, mas ela não a temia. Vivia com simplicidade, sem reclamar, e com fé em tudo que o tempo prometia curar. O rosto mostrava sinais do cansaço, mas o sorriso insistia em voltar. Cada prato lavado, cada chão brilhando, era como uma oração silenciosa. O corpo doía, mas o coração ainda encontrava espaço para agradecer. Sonhava com o dia em que Miguel teria uma vida diferente. Queria que o filho estudasse, que tivesse oportunidades que ela nunca teve. Guardava o retrato amarelado de um homem em um envelope antigo. Quando a saudade apertava, passava os dedos sobre o papel, como quem toca um rosto pela última vez. Letícia conheceu Marcelo num desses acasos que parecem traçados por destino. Trabalhava na casa de um dos diretores da rede de hotéis Monteiro, limpando janelas altas demais para seus braços. Um dia, ele apareceu, gentil, pedindo desculpas por ter assustado. Não demorou para que o respeito se transformasse em conversa e a conversa em afeto. Marcelo via nela algo que há muito não via em ninguém: sinceridade. E ela via nele o que jamais acreditara encontrar: ternura sem julgamento. Mas sabiam que o mundo lá fora não aceitaria aquilo. Dois caminhos tão diferentes raramente se cruzam sem deixar marcas. Mesmo assim, viveram o que podiam, nas brechas do tempo e do medo. Até que a vida, com sua pressa cruel, os separou sem aviso. Depois da morte de Marcelo, Letícia nunca mais foi a mesma. O luto dela era silencioso, quase invisível. Enquanto o mundo chorava por um herdeiro perdido, ela chorava por um homem de verdade. Guardava o segredo com o cuidado de quem protege uma chama fraca do vento. Sabia que ninguém acreditaria numa mulher simples como ela. E também sabia que revelar a verdade não traria o pai de Miguel de volta. Por isso, preferiu o silêncio, ainda que lhe custasse noites em claro. No fundo, tinha medo de que um dia o passado batesse à porta. Mas quando Miguel começou a perguntar sobre o pai, o coração dela se partiu em dois. Como explicar que o amor e a perda moravam na mesma lembrança? Miguel era a luz que iluminava cada esquina escura do caminho de Letícia. O menino tinha um riso que espantava a tristeza mais teimosa. Falava do pai com uma certeza doce, como se o conhecesse. Dizia que o pai morava nas nuvens, e que mandava estrelas para eles à noite. Letícia sorria, mesmo com os olhos marejados. A fé do menino era como um espelho onde ela via esperança. E era essa esperança que a levava, todos os meses, ao cemitério. Ali, entre flores e lembranças, conversava com Marcelo em silêncio. Pedia que ele protegesse o filho, que o guiasse mesmo de longe. E enquanto Miguel deixava desenhos sobre a lápide,
ela deixava pedaços do coração. Naquele dia, como tantos outros, o céu estava pesado e o vento frio. Letícia ajoelhou-se, sentindo o chão gelado sob os joelhos. Miguel, curioso, caminhava entre as sepulturas, contando os anjos de pedra. De repente, um olhar distante pousou sobre eles. Uma mulher, vestida com elegância e dor, observava cada gesto. Letícia não percebeu, mas algo havia mudado naquele instante. O destino, silencioso, unia duas pontas que o tempo tentará afastar. Duas vidas separadas por preconceito, agora ligadas pelo amor de uma criança. E enquanto o vento balançava as flores do campo, o passado começava a despertar. Helena Monteiro acabava de descobrir que o sangue do filho ainda corria vivo ali diante dela. Helena era uma mulher que o tempo endureceu. Tinha riqueza, mas não tinha paz. Desde a morte do filho, vivia cercada de retratos, mas distante de pessoas. O luxo da mansão contrastava com o vazio que ecoava nos corredores. Não havia risadas, nem música, nem cheiro de bolo saindo do forno. A solidão tornará-se sua única companhia fiel. Mas naquele dia, no cemitério, algo dentro dela estremeceu. O olhar daquela mulher simples e o sorriso do menino despertaram perguntas que o luto não tinha respondido. Helena voltou para casa levando no peito uma inquietação que não cabia no silêncio. Sentia que a vida, de alguma forma, ainda guardava um segredo que precisava ser revelado. Nos dias seguintes, Helena não conseguiu dormir. O rosto da criança vinha à sua mente, insistente, como um eco. Tentava se convencer de que era apenas coincidência, mas o coração não acreditava. Releu cartas antigas, olhou fotos de Marcelo e procurou sem saber o que. Era como se o tempo tivesse aberto uma janela que ela não sabia existir. O instinto materno, adormecido pela dor, começava a despertar. Decidiu que voltaria ao cemitério, ainda que o orgulho tentasse impedi-la. Precisava ver de novo, confirmar com os próprios olhos. E, no fundo, talvez, buscasse algo que nunca pôde ter, uma segunda chance. Helena não sabia, mas o destino já a esperava entre flores e lembranças. Enquanto isso, Letícia seguia a rotina sem imaginar o que se aproximava. A vida parecia igual, mas o vento já trazia novos rumos. Miguel dormia tranquilo, e ela observava o filho com ternura e medo. Sabia que um dia o passado poderia bater à porta, e não estava pronta. Mas a fé era o fio que a mantinha de pé. Cada oração antes de dormir era uma conversa com Marcelo e com o próprio coração. Pedia força, pedia paz e, acima de tudo, pedia coragem. Mal sabia que o pedido seria atendido, mas de um jeito inesperado. O amor que um dia a sociedade desprezou estava prestes a ser revelado. E as feridas do passado, enfim, encontrariam a chance de cicatrizar. Na manhã seguinte, Helena voltou ao cemitério da Consolação. O mesmo vento frio soprava entre as árvores, e o mesmo silêncio a envolvia. De longe, avistou Letícia e Miguel ajoelhados diante do jazigo de Marcelo. A mulher simples falava com ternura, e o menino escutava como se o pai estivesse ali. Helena observava em silêncio, com o coração acelerado e um nó na garganta. Miguel colocou um carrinho sobre a lápide e sorriu, dizendo que o pai ia gostar. Aquela cena rompeu o gelo que o tempo criará em torno do coração de Helena. A dor se misturou a algo que ela não conseguia explicar. Talvez fosse amor. Talvez fosse arrependimento. Mas, pela primeira vez em anos, ela sentiu vontade de chorar. Helena esperou Letícia se afastar um pouco e, com um passo trêmulo, aproximou-se. As mãos frias seguravam firme a bolsa, como quem busca coragem. Letícia notou a presença e se virou, assustada, protegendo o filho com o corpo. Os olhares se cruzaram, um de medo, o outro de incredulidade. Helena respirou fundo, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Com voz baixa, perguntou quem era o pai do menino. Letícia, após um instante de silêncio, respondeu apenas um nome: Marcelo. O mundo pareceu parar por um segundo. O vento cessou, os sinos da igreja distante calaram, e só restou o peso da verdade. Helena cambaleou,
como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A conversa foi breve, mas ficou gravada como uma cicatriz. Letícia explicou que conhecera Marcelo quando trabalhava como empregada. Não esperava nada além de respeito, mas encontrou amor. Um amor discreto, sem promessas grandiosas, mas cheio de verdade. Helena escutava, com as lágrimas caindo sem que percebesse. Cada palavra parecia devolver-lhe o filho por um instante. Ao saber que o neto estava vivo, sentiu o coração renascer e doer ao mesmo tempo. De volta à mansão, passou horas revirando lembranças do filho. Livros, fotos, bilhetes, tudo parecia esconder respostas que ela nunca quis ler. Entre as páginas de um caderno, encontrou o que mudaria tudo. Era uma carta inacabada, escrita com a letra de Marcelo. As linhas falavam de arrependimento, de medo e de amor. Ele dizia que tinha um filho, chamado Miguel, e que a mãe era Letícia. Pedia perdão por ter escondido a verdade e dizia que um dia contaria tudo. A última frase, interrompida, parecia uma prece. Se eu não puder te pedir perdão, pelo menos ama-o. Helena ficou horas olhando para aquele papel amarelado. As lágrimas mancharam as palavras, como se quisessem revivê-las. O orgulho que por tanto tempo a guiou agora parecia pequeno diante da perda. Ela percebeu que o filho partirá tentando fazer o certo, e isso partiu o coração. Nos dias seguintes, Helena quase não comeu, quase não dormiu. A mente revisitava cada conversa que tivera com o filho. Lembrava-se das vezes em que ele quis falar algo e ela o interrompeu. Das discussões frias, das palavras ditas por vaidade. Agora, cada lembrança era uma agulha costurando arrependimento. O luxo da casa parecia inútil, e o silêncio pesava mais que nunca. Ela andava pelos corredores vazios, ouvindo ecos do passado. As fotografias pareciam olhá-la com reprovação. Tudo o que restava era um desejo simples e urgente: conhecer o neto. E, talvez, encontrar redenção nos olhos daquela criança. Enquanto isso, Letícia seguia dividida entre medo e compaixão. Não sabia o que esperar daquela mulher poderosa. Temia que viesse tirar Miguel dela, como o destino já lhe havia tirado tanto. Mas também via sinceridade na dor que Helena carregava no olhar. Era um olhar que lembrava o de Marcelo, cheio de intensidade e ternura. Letícia conversava com o espelho, buscando respostas que o tempo ainda não dera. Sabia que esconder o menino era impossível. A verdade tinha sido revelada, e agora cabia a ela enfrentar as consequências. Ainda assim, o instinto materno gritava mais alto. Se fosse preciso, enfrentaria o mundo para proteger o filho. Miguel, alheio a tudo, continuava sendo a luz que unia as duas. Falava da mulher do cemitério com curiosidade, dizendo que ela parecia triste. Letícia ouvia e sentia o coração apertar. Como explicar a uma criança que aquela senhora era a avó que ele nunca conheceu? Helena, por sua vez, começou a preparar pequenas visitas disfarçadas. Deixava flores no jazigo, brinquedos, e esperava de longe. A cada gesto, aproximava-se um pouco mais do menino e da paz que buscava. Era como se tentasse reparar o passado com delicadeza, fio por fio. O amor começava a se infiltrar nas frestas do orgulho. E o que antes era rancor, agora se tornava saudade e desejo de recomeço. Certa manhã, Helena criou coragem e levou uma pequena caixa de brinquedos. Encontrou Letícia e Miguel no mesmo lugar, sob o mesmo céu cinzento. O menino olhou para ela com curiosidade e perguntou se o presente era seu. Helena respondeu com um aceno e um sorriso contido. Miguel abriu a caixa e se sentou no chão, encantado. Enquanto ele brincava, as duas mulheres ficaram em silêncio, lado a lado. Não havia mais desconfiança, apenas uma dor partilhada. Os olhares diziam o que as palavras não conseguiam. Por um instante, Helena viu o filho no rosto do neto. E Letícia percebeu que talvez fosse possível perdoar o destino. Helena começou a visitar Miguel com frequência. A mansão, antes vazia, começou a ganhar sons de risadas. O pequeno corria pelos corredores e preenchia o espaço com vida.
Helena observava, emocionada, cada gesto simples do neto. Letícia ainda se sentia deslocada, mas via sinceridade na transformação da sogra. Os dois mundos, tão distantes, começavam a se tocar com cuidado. Miguel desenhava os três juntos e dizia que o pai olhava lá de cima. O papel colorido tornava-se símbolo do amor que resistiu à perda. E Helena, ao olhar o desenho, chorou pela primeira vez sem vergonha. O coração, enfim, começava a se abrir para a cura. Helena sabia que não poderia mudar o passado, mas podia cuidar do presente. Ofereceu ajuda a Letícia, não por pena, mas por gratidão. Letícia aceitou, ainda desconfiada, mas reconheceu o gesto sincero. Aos poucos, uma amizade silenciosa nasceu entre elas. O que antes era distância virou partilha, e o medo deu lugar ao respeito. O tempo, paciente, foi unindo os pedaços de duas almas cansadas. Miguel, com sua pureza, continuava sendo o elo entre elas. Era como uma ponte feita de inocência e amor. E cada abraço, cada riso, era um tijolo nessa construção. Uma família nova nascia, feita não de sangue, mas de perdão. Helena passou a visitar Letícia com mais frequência, sempre com o mesmo cuidado. Chegava com flores, doces e histórias sobre Marcelo, como quem costura memórias perdidas. Letícia, no início, mantinha certa distância, receosa de se apegar demais. Mas aos poucos, o coração cansado foi baixando as defesas. Era impossível negar que havia verdade nos olhos daquela mulher. O olhar de quem perdeu tudo e tenta, a seu modo, reconstruir o que sobrou. Entre uma xícara de café e outra, começaram a se reconhecer em suas dores. Duas mulheres que o destino colocou em lados opostos da mesma história. E que, agora, aprendiam a enxergar o amor por trás das diferenças. Miguel, sem saber, era o laço que unia duas vidas marcadas por perdas. No começo, o convívio era delicado como vidro. Letícia tinha medo de parecer ingrata ou de perder o pouco que conquistou. Helena, por sua vez, se esforçava para não deixar o orgulho interferir. A mansão onde antes reinava o silêncio agora tinha som de passos pequenos. Miguel explorava cada canto, perguntando sobre quadros e retratos. Helena respondia com ternura, contando histórias sobre o pai que ele nunca conheceu. Cada lembrança era como uma chama que reacendia o amor e o arrependimento. Às vezes, ao observar o menino dormindo no sofá, ela sussurrava perdões ao vento. Como se o filho pudesse ouvi-la de algum lugar além do tempo. Era sua forma de conversar com o passado e pedir paz ao futuro. Letícia, embora tocada pela mudança, ainda carregava um peso no peito. Sabia que Helena viera de um mundo que costumava julgá-la. Por mais que tentasse confiar, o medo de ser diminuída persistia. O olhar dos empregados da mansão lhe lembrava o quanto ela não pertencia àquele lugar. Mas quando via Miguel feliz, correndo livre, o coração amolecia. Ele merecia aquilo, merecia ter uma avó, merecia ser amado por todos os lados. Então, respirava fundo e deixava o orgulho adormecer um pouco. Afinal, às vezes é preciso coragem para aceitar o bem depois de tanto sofrimento. E Letícia começava a entender que o amor também pode chegar em silêncio. Sem exigências, apenas com gestos que curam o que as palavras feriram. Helena, aos poucos, começou a perceber a força de Letícia. A mulher simples, de mãos calejadas, carregava uma dignidade que o dinheiro não compra. Viu nela o que o filho sempre enxergara e que ela, por cegueira, recusou-se a ver. A humildade, o cuidado, a fé inabalável em meio à escassez. Era como se Letícia representasse tudo o que Helena sempre quis ser, mas nunca soube como. A empresária, acostumada a controlar tudo, começou a aprender o valor do silêncio. Aquele que fala mais do que qualquer discurso. Com o tempo, passou a sentir prazer nas pequenas coisas. O cheiro do café fresco, o barulho de risadas, a presença viva do neto. Era como se o lar, adormecido há anos, finalmente voltasse a respirar. Certa tarde, Letícia levou Miguel para passar o dia na mansão. Helena preparou um lanche simples, algo que há muito não fazia. Enquanto o menino brincava no jardim,
as duas sentaram-se na varanda. O sol, tímido, iluminava o rosto delas, revelando um cansaço sereno. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o vento. Até que Helena disse que não sabia mais viver sem aquelas visitas. Letícia sorriu, surpresa, e respondeu que também não sabia explicar. Era como se o destino tivesse feito as pazes consigo mesmo. Entre elas, havia algo novo, algo que nascia das ruínas e crescia em terreno fértil. Um afeto que brotava devagar, como as flores que insistem em nascer entre pedras. Os dias foram passando, e o vínculo se tornou mais forte. Miguel começou a chamar Helena de vovó, sem que ninguém o ensinasse. A palavra saiu natural, pura, e fez a empresária desabar em lágrimas. Naquele instante, sentiu que o filho estava ali, vivo no sorriso do neto. Letícia assistia à cena com o coração apertado e grato. Sabia que aquele momento não era apenas um reencontro, mas uma redenção. Helena, que perderá tudo por orgulho, agora ganhava uma nova chance. E Letícia, que viveu tanto tempo escondida, enfim era vista com respeito. Era como se as duas estivessem reconstruindo Marcelo em gestos de amor. Cada lembrança dele se transformava em ponte entre os mundos que os separaram. Mas, mesmo com tanta ternura, havia fantasmas rondando. O passado raramente dorme em paz, e as culpas antigas começaram a se agitar. Helena sonhava com o filho, ouvindo dizer que precisava contar a verdade. Letícia acordava suada, temendo perder o que acabará de conquistar. Ambas sabiam que o amor exige coragem, e a verdade também. A dor compartilhada era como um espelho que refletia medos diferentes, mas iguais. O medo de perder, o medo de ser julgada, o medo de não merecer perdão. E era justamente esse medo que as unia, ainda que em silêncio. Cada visita ao cemitério era um ritual de cura. E cada oração, um fio novo sendo costurado entre duas almas cansadas. Certa noite, Helena abriu um baú que guardava coisas de Marcelo. Entre roupas, relógios e cadernos, encontrou um pequeno porta-retrato. Era a foto do filho sorrindo, jovem e leve, como ela quase não lembrava. Ao lado, uma flor seca, guardada entre páginas de um livro. Ela se lembrou da carta inacabada e das palavras que pareciam um pedido. Se não puder me perdoar, pelo menos ama-o. Helena entendeu que não havia escolha. Precisava amar o neto como o filho pedirá, com tudo o que ainda restava. E esse amor, mesmo tardio, era a chance de remendar o que o orgulho rasgou. Pela primeira vez, dormiu em paz, sentindo que Marcelo sorria em algum lugar. Na manhã seguinte, Letícia acordou com o coração leve. Sentiu que algo havia mudado, embora não soubesse o que. Miguel dormia abraçado a um carrinho novo, presente da avó. O sol entrava pelas cortinas e iluminava a parede com cores brandas. Era como se a casa, pequena e simples, tivesse se enchido de luz. Ela percebeu que o perdão é como esse sol, entra devagar, sem pedir licença. E quando percebe, já aqueceu o que estava frio demais por dentro. Letícia decidiu deixar o passado descansar e viver o presente com serenidade. O amor, afinal, tinha encontrado um novo lar em meio às ruínas. E talvez, pela primeira vez, ela sentisse que a vida ainda podia ser boa. O tempo foi se tornando cúmplice daquele recomeço silencioso. Os dias que antes pesavam como pedra agora passavam leves, como folhas ao vento. Helena descobria prazer nas pequenas rotinas que antes ignorava. Esperar Miguel sair da escola, preparar o lanche favorito dele, contar histórias ao anoitecer. Letícia, embora ainda reservada, percebia que algo novo florescia entre elas. Era estranho e bonito ao mesmo tempo, como ver o inverno dando lugar à primavera. Cada gesto, cada palavra trocada, parecia costurar o passado em linhas de perdão. O riso do menino, solto e sincero, era a melodia que embalava esse novo tempo. Até os retratos antigos de Marcelo pareciam sorrir nas paredes da mansão. A casa voltava a respirar, e junto dela, dois corações aprendiam a viver novamente. Mas a vida, como sempre, gosta de testar o que é frágil. Certa tarde, um velho conhecido da família Monteiro viu Letícia com Helena.
A notícia se espalhou rapidamente entre os círculos sociais da empresária. As más línguas sussurravam que a mulher simples estava se aproveitando da situação. Helena, ao ouvir os comentários, sentiu o orgulho ferido se agitar. Por um instante, o passado tentou retomar o controle do seu coração. Mas bastou olhar para Miguel dormindo no sofá para o orgulho se calar. Ela sabia o que era verdade, dessa vez, não deixaria ninguém decidir por ela. Defenderia aquele menino e sua mãe, ainda que o mundo não entendesse. O amor, quando amadurece, aprende a enfrentar até o que machuca. Letícia soube dos rumores e pensou em se afastar. Tinha medo de causar problemas, medo de reviver o que mais doeu. Mas Helena a procurou no dia seguinte, com os olhos firmes e serenos. Disse que não devia explicações a ninguém, apenas ao próprio coração. Aquelas palavras fizeram Letícia chorar em silêncio. Era como se, pela primeira vez, alguém a reconhecesse sem preconceito. O peso que carregava há anos começou a se desfazer. Entendeu que não precisava mais se esconder de quem era, nem do passado. Porque o amor do filho que perdeu e o do neto que ganhou valiam mais do que aparências. E, naquela tarde, as duas selaram o início de uma amizade verdadeira. Miguel crescia cercado de carinho, sem entender o tamanho da história ao redor. Via em Helena uma avó amorosa e em Letícia uma mãe incansável. Para ele, o mundo era simples, bastava amor, bolo quente e abraços apertados. E talvez ele estivesse certo, porque nesses gestos morava tudo o que importava. Helena se derretia ao vê-lo brincar, e Letícia observava com gratidão. O menino trazia leveza onde antes havia dor. Era o elo entre o passado que precisava descansar e o futuro que começava a nascer. Cada sorriso dele era uma oração sem palavras. E, aos poucos, a dor que unia as duas se transformava em esperança compartilhada. A casa e o coração delas agora falavam a mesma língua, a do amor refeito. Mesmo assim, as lembranças insistiam em visitar Helena nas madrugadas. O rosto de Marcelo aparecia nos sonhos, às vezes sereno, às vezes aflito. Ela acordava com o peito apertado e um desejo profundo de redenção. Queria contar a Letícia o que descobrira sobre o acidente. Sabia que o filho morrera a caminho de revelar a verdade, mas ainda não tivera a coragem de dizer. Temia abrir novamente feridas que mal haviam cicatrizado. Mas guardar aquilo também a fazia sangrar por dentro. O silêncio, agora, era uma prisão que ela mesma criará. E quanto mais o tempo passava, mais sentia que a verdade precisava sair. Nem que fosse para doer um pouco antes de curar de vez. Letícia, por outro lado, começava a notar o olhar distante da sogra. Sabia que havia algo não dito, um peso escondido entre as pausas. Mas preferiu respeitar o silêncio, acreditando que o tempo resolveria. A vida já a ensinara que algumas verdades chegam na hora certa. E que, antes disso, tudo o que se pode fazer é esperar com paciência. Continuou cuidando do filho, do trabalho e das visitas à mansão. Helena, grata, passou a ajudá-la discretamente, pagando os estudos de Miguel. Letícia quis recusar, mas o olhar firme da empresária a convenceu. Não era caridade, era amor. E pela primeira vez, ela sentiu que podia aceitar ajuda sem se sentir menor. O tempo, esse velho artesão, continuava a moldar as duas mulheres. Helena tornava-se mais doce, mais humana, menos prisioneira do passado. Letícia, por sua vez, redescobria a alegria de viver sem medo. As diferenças sociais, que antes pareciam muros, agora se tornavam pontes. Era bonito ver como a dor havia se transformado em laço. Como duas vidas tão diferentes puderam se encontrar no mesmo ponto. Miguel, sempre curioso, queria saber mais sobre o pai. Letícia contava histórias simples, com doçura e cuidado. E Helena completava com memórias de infância, risadas e gestos de amor. Assim, Marcelo continuava vivo nos corações que o amavam. Certa tarde, durante um chá na casa de Letícia, o destino resolveu falar. Enquanto o menino brincava, Helena notou um retrato em cima do armário. Era a foto de Marcelo sorrindo, com uma dedicatória escrita à mão. As letras tremiam,
como se o tempo tivesse pressa de contar algo. Helena pediu para ver mais de perto e ficou em silêncio por longos segundos. Letícia percebeu a mudança no olhar e perguntou o que havia. A empresária respirou fundo, sentindo a garganta fechar. Era hora de revelar a verdade que guardava há tanto tempo. E, ao fazê-lo, sabia que algo dentro dela nunca mais seria o mesmo. A paz, às vezes, só chega depois que a verdade encontra coragem. Com a voz trêmula, Helena contou que, na noite do acidente, Marcelo ia até ela. Ele queria revelar tudo, o amor por Letícia, o filho que viria, o desejo de mudar. Chovia forte, e ele saiu decidido, sem pensar em perigo. Helena confessou que o esperava para mais uma discussão, sem imaginar o que viria. Quando soube do acidente, pensou que a vida tinha sido injusta. Mas agora entendia que o filho morreu em paz, pronto para viver com verdade. Letícia chorou, mas não de raiva, de alívio. Finalmente compreendia o motivo de tantas coisas que não faziam sentido. O amor que começou em segredo terminou com coragem. E, ali, as duas se abraçaram, como quem perdoa o destino inteiro. O dia seguinte amanheceu sereno, como se o céu também tivesse descansado. Helena acordou mais leve, e Letícia sentiu o coração menos apertado. As lágrimas da véspera haviam lavado mágoas antigas, deixando apenas ternura. Era como se as duas tivessem atravessado uma ponte invisível. De um lado, o peso do passado, do outro, a leveza do perdão. Agora caminhavam juntas, não como inimigas, mas como mulheres que aprenderam a perder e recomeçar. O silêncio entre elas já não era tenso, era confortável, quase sagrado. Miguel corria pelo quintal, espalhando alegria com seus passos pequenos. Helena o observava com o olhar de quem enxerga uma segunda chance. E Letícia, em silêncio, agradecia a Deus pela coragem de ter esperado o tempo certo. Mas a vida não deixa o coração sossegar por muito tempo. Um advogado da família Monteiro apareceu na casa de Helena com um envelope pardo. Dentro dele, documentos da herança de Marcelo, ainda sem destino oficial. Helena ficou em dúvida, hesitou entre o dever e o medo. Sabia que Letícia e Miguel tinham direito àquilo, mas também temia reacender feridas. Passou horas olhando para os papéis, pesando amor e justiça. O dinheiro nunca lhe trouxera paz, mas agora poderia significar reparação. Era a chance de dar ao neto o que o pai teria oferecido se estivesse vivo. Mas também era um teste, provar que o coração dela mudará de verdade. E naquele instante, entendeu que amor verdadeiro não se mede pelo sangue, mas pelo gesto. No dia seguinte, chamou Letícia para conversar. As duas sentaram-se na sala ampla, diante de uma mesa de mármore fria. Helena, com voz calma, explicou sobre os documentos e a herança de Marcelo. Disse que Miguel era o único herdeiro legítimo e que ela cuidaria para que tudo fosse legalizado. Letícia se assustou e tentou recusar. Disse que não queria dinheiro, apenas dignidade. Helena segurou-lhe as mãos e respondeu que era justamente isso que queria oferecer. Não como compensação, mas como reconhecimento. Letícia chorou, e o abraço que veio depois foi mais sincero que 1000 palavras. Naquele gesto, duas mulheres se libertaram do peso das culpas. A notícia da herança se espalhou, e os olhares curiosos voltaram a cercá-las. Mas, dessa vez, Helena não se abalou. A mulher que um dia temeu a opinião dos outros agora caminhava erguendo a cabeça. Disse aos amigos que a verdadeira riqueza não mora em cofres, mas em corações curados. Alguns se afastaram, incapazes de compreender sua transformação. Outros se aproximaram, tocados pela serenidade que ela transmitia. Letícia também aprendeu a enfrentar o mundo sem vergonha. Já não se encolhia diante do luxo, nem se sentia menor por ser quem era. O amor do filho e o respeito da sogra haviam lhe devolvido a força. Aquela que o sofrimento tentará roubar, mas nunca conseguiu apagar. Miguel crescia como um raio de sol atravessando nuvens. Curioso, bondoso e cheio de sonhos, iluminava a vida das duas mulheres. Às vezes, perguntava sobre o pai, e elas lhe contavam histórias com alegria. Falavam de um homem bom,
que amava com sinceridade e que sorria fácil. O menino ouvia atento, com os olhos brilhando de imaginação. Dizia que, quando crescesse, queria ser igual ao pai e fazer as pessoas felizes. Helena sorria, com os olhos marejados, vendo o neto carregar o melhor de Marcelo. Letícia via nele a herança mais valiosa, o coração puro. E, juntas, cuidavam dele como quem cuida de um jardim em flor. O amor, enfim, havia encontrado um lar sólido onde crescer. Com o passar dos meses, Helena e Letícia criaram um hábito bonito. Toda semana, levavam flores ao túmulo de Marcelo, sempre juntas. Enquanto Miguel colocava seus desenhos sobre a lápide, elas trocavam olhares de cumplicidade. O jazigo, antes frio e solitário, agora exalava vida. Havia brinquedos, flores coloridas e até risadas infantis ecoando entre os vitrais. A dor se transformará em saudade mansa, e o luto, em gratidão. Letícia costumava dizer que o amor não morre, apenas muda de forma. E Helena concordava, sentindo que o filho continuava vivo em cada gesto simples. Naquele cemitério, que um dia fora palco de revelações, agora florescia paz. Era o lugar onde o passado descansava e o futuro começava a florescer. Certa tarde, enquanto o sol dourava as ruas de São Paulo, Helena fez um convite. Queria que Letícia e Miguel se mudassem para a mansão. Disse que a casa era grande demais para tanto silêncio. Letícia hesitou, mas o sorriso de Miguel respondeu por ela. Ele pulou de alegria, imaginando ter um quarto só dele. Helena riu e abraçou os dois, sentindo-se completa como há muito não se sentia. Os dias seguintes foram de mudança, caixas e risadas. Pela primeira vez, aquele lar voltava a ter alma. E a solidão que ecoava nos corredores foi embora sem se despedir. Em seu lugar, ficaram o som de passos leves e o cheiro de bolo recém-saído do forno. O convívio trouxe novos aprendizados e alguns desencontros também. Helena, acostumada ao controle, às vezes esquecia que Letícia não era empregada, mas família. E Letícia, com sua humildade natural, demorou a se sentir à vontade. Mas o amor e o tempo são mestres pacientes. A cada dia, encontravam um novo equilíbrio. Miguel se tornará o professor invisível daquela casa. Com sua inocência, lembrava às duas que o amor é simples. Que não precisa de formalidades, apenas de presença. E que, quando o perdão é verdadeiro, o coração volta a ser casa. Era assim que viviam agora, reconstruídas, inteiras e em paz. Mas ainda havia uma última ferida a ser curada. Helena, apesar de ser feliz, sentia falta de visitar o quarto de Marcelo. O cômodo permanecia intocado, como um santuário do passado. Certa noite, ela entrou devagar, acendeu o abajur e sentou-se na poltrona. Olhou para cada detalhe, lembrando da risada do filho e do abraço que não deu. Depois, levantou-se e abriu as janelas, deixando o ar novo entrar. O vento balançou as cortinas e apagou o cheiro de ausência. Letícia apareceu à porta, em silêncio, e colocou uma flor sobre a escrivaninha. Helena sorriu e disse que, enfim, o quarto podia respirar de novo. Era o último passo da cura, deixar o amor ficar, sem que a dor precise permanecer. Com o tempo, a casa dos Monteiros se tornou um lar de verdade. As manhãs eram cheias de vozes, o cheiro de café se misturava às risadas de Miguel. Letícia cuidava do jardim que antes era só decoração, agora cheio de vida e cores. Helena, que sempre teve medo de envelhecer sozinha, descobriu alegria em ver o neto correndo pelos corredores. Era como se a presença dele apagasse as sombras do passado. Cada brincadeira, cada história contada antes de dormir, era um remendo na alma das duas. A mansão, antes fria e silenciosa, parecia respirar junto com elas. Os empregados passaram a olhar Letícia com respeito sincero, não mais com estranheza. Aquela casa, por tanto tempo prisioneira da dor, agora pulsava como um coração refeito. Era o renascimento de um lar, simples, humano e cheio de amor. Helena começou a participar das pequenas alegrias de Letícia. Acompanhava o menino nas apresentações da escola, ajudava a preparar bolos nos aniversários. Nas noites de chuva,
As duas se sentavam na varanda, lembrando de Marcelo com saudade boa. Falavam sobre o quanto ele gostaria de ver aquele cenário. E em meio às lembranças, havia sempre silêncio, não de tristeza, mas de gratidão. A empresária aprendeu a se despir das aparências. Já não importavam os colares caros, nem as reuniões sociais. O que realmente valia era o olhar puro do neto e o abraço acolhedor da nora. Ela descobriu que a vida tem mais sentido quando se vive em verdade. E que, às vezes, o perdão é o presente mais caro que alguém pode oferecer. Certo dia, Letícia recebeu uma proposta inesperada. Uma antiga cliente, dona de uma pequena pousada, ofereceu-lhe um emprego fixo. Era uma chance de estabilidade, algo que ela sempre desejou. Mas o coração hesitou, não queria se afastar de Helena, nem mudar a rotina de Miguel. Helena, ao saber, sorriu e disse que a apoiaria em qualquer decisão. Disse que o filho teria se orgulhado de vê-la crescendo por conta própria. Letícia chorou ao ouvir isso, emocionada pela generosidade. Decidiu aceitar o trabalho, mas prometeu nunca se afastar. O amor, afinal, não precisa de presença constante para continuar existindo. Ele sobrevive nas pequenas certezas, no cuidado silencioso e na lembrança viva. Com o novo emprego, Letícia floresceu ainda mais. Passou a administrar a pousada com dedicação e carinho. Miguel a acompanhava nas tardes de folga, encantado com o mar de flores que cercava o lugar. Helena também visitava o local com frequência, orgulhosa da nora. Vê-la crescer e conquistar o próprio espaço era uma alegria que aquecia o coração. E quando o trabalho terminava, as 3 gerações se reuniam para jantar juntas. Riam, conversavam e agradeciam pela vida que, mesmo com dor, se mostrou generosa. Helena olhava para Letícia e via mais do que uma mulher simples, via coragem e fé. E, em silêncio, agradecia ao filho por ter amado alguém assim. Aquele amor que começou em segredo agora iluminava 3 vidas. Certa manhã, Miguel adoeceu com uma febre alta. Letícia entrou em desespero, lembrando-se de tantas perdas passadas. Helena, calma e firme, segurou-lhe a mão e disse que tudo ficaria bem. Passaram a noite acordadas, revezando cuidados e preces. Era como se o destino testasse a força que ambas haviam construído. Quando o dia amanheceu, a febre baixou, e Miguel abriu os olhos sorrindo. As duas se abraçaram, chorando de alívio, sentindo a presença de Marcelo naquele instante. Helena sussurrou que o filho as estava protegendo. Letícia respondeu que ele nunca havia ido embora de verdade. A fé que a sustentava parecia mais viva do que nunca. Depois daquela noite, algo mudou dentro de Helena. Percebeu que o tempo não esperaria por ela e que ainda havia coisas por fazer. Decidiu criar uma fundação em nome do filho, voltada para mãe solo e crianças em vulnerabilidade. Letícia se emocionou ao ouvir a notícia e aceitou ajudar na gestão. Disse que, se pudesse oferecer a outras mulheres o mesmo recomeço que tivera, já seria o bastante. Miguel, curioso, perguntou se poderia ajudar também. Helena respondeu que ele já era a razão de tudo aquilo existir. O projeto começou pequeno, mas logo ganhou força. Cada criança atendida representava uma nova chance dada à vida. E cada mulher acolhida via em Letícia e Helena um exemplo de superação. O tempo, paciente e sábio, transformou a dor em legado. Helena voltou a sorrir com leveza, e Letícia aprendeu a confiar novamente. Miguel crescia cercado de amor, aprendendo que as diferenças não definem ninguém. O amor de Marcelo se fazia presente em tudo, nas risadas, nos abraços, nas conquistas. A mansão agora abrigava histórias, visitas e encontros que pareciam curar o mundo. Helena dizia que cada coração que se abre é como uma janela acesa numa noite escura. E Letícia completava dizendo que a luz só brilha de verdade quando é dividida. Assim, juntas, seguiam construindo um novo capítulo da mesma história. Um capítulo em que o amor, enfim, venceu o orgulho. E onde a saudade deixou de ser ferida para se tornar lembrança bonita. Mas, por mais que o presente fosse feliz, o passado ainda rondava discretamente. Certa noite, ao olhar o retrato do filho, Helena sentiu uma pontada de saudade.
falou em voz baixa que, apesar da dor, estava em paz. Disse que cumprirá o último desejo dele, amar o menino, amar Letícia, amar sem medo. Naquele instante, uma brisa suave passou pela janela, movendo o retrato. Ela sorriu, acreditando que era Marcelo respondendo com carinho. A lágrima que caiu em seguida não era de tristeza, mas de gratidão. A vida, enfim, havia fechado o ciclo. E o amor, silencioso e eterno, continuava vivo nos detalhes de cada dia. Nos gestos simples, nas risadas, nos abraços que o tempo não conseguiu apagar. O destino, sempre paciente, escolheu uma manhã tranquila para se revelar de novo. Era aniversário de 5 anos da morte de Marcelo, e as 3 decidiram visitar o cemitério. O céu estava azul, e o ar trazia cheiro de flores recém-colhidas. Miguel, agora mais crescido, levava um buquê de girassóis nas mãos pequenas. Helena caminhava devagar, com um sorriso sereno, e Letícia a acompanhava em silêncio. Não havia mais dor no coração delas, apenas saudade mansa e gratidão. Mas o que parecia ser uma visita comum se transformaria num reencontro inesperado. Ao chegarem ao jazigo, viram um homem de cabelos grisalhos parado diante da lápide. Segurava um boné, com os olhos marejados e o semblante perdido no tempo. Era Roberto, antigo motorista da família Monteiro, o homem que guardava um segredo. Helena se aproximou, surpresa por vê-lo depois de tantos anos. Ele a cumprimentou com respeito e hesitação, sem saber por onde começar. Disse que carregava algo no peito havia muito tempo e que não podia mais calar. Letícia o olhava confusa, sentindo que algo importante estava prestes a vir à tona. O homem respirou fundo, olhando para o chão como quem busca coragem. Disse que na noite do acidente, Marcelo não estava sozinho no carro. Helena empalideceu, sentindo o ar lhe faltar, e Letícia prendeu o fôlego. Roberto explicou que havia outro veículo, que tentou desviar, e depois sumiu sem deixar vestígios. Mas o mais importante não estava no acidente em si, e sim no que veio antes dele. Marcelo havia pedido a Roberto que entregasse algo a Letícia, caso algo acontecesse. O motorista tirou do bolso uma pequena caixa de madeira escurecida pelo tempo. Dentro dela, havia um anel de ouro simples, com 2 iniciais gravadas, M e L. Letícia levou as mãos à boca, o coração batendo descompassado. Era o anel que Marcelo prometera dar quando o mundo soubesse do amor deles. Helena ficou imóvel, as lágrimas escorrendo sem resistência. Roberto contou que nunca teve coragem de entregar, temendo a reação dela, a poderosa senhora Monteiro. Mas agora, vendo o amor e a paz entre as duas, sentiu que a hora havia chegado. Letícia segurou o anel como quem segura o próprio destino. Helena tocou a mão dela, e naquele toque havia arrependimento e ternura. Era como se Marcelo, de algum modo, tivesse escolhido aquele momento para ser lembrado de verdade. O silêncio tomou conta do lugar, mas era um silêncio cheio de significados. Miguel, curioso, perguntou o que havia dentro da caixa. Letícia mostrou o anel e disse que era um presente do pai, guardado pelo tempo. O menino sorriu e disse que o pai devia estar feliz vendo todos juntos. A inocência dele transformou lágrimas em sorrisos. Helena olhou para o céu e murmurou uma prece. Acreditava que, de algum modo, o filho estava ali, abençoando aquele reencontro. E naquele instante, uma leve brisa moveu as flores sobre a lápide. O sol atravessou os vitrais e iluminou o rosto dos 3. Parecia um sinal, um aceno de paz vindo de quem já compreendeu tudo. Depois daquele dia, algo mudou profundamente entre Letícia e Helena. Não era apenas amor ou perdão, era compreensão plena. A presença de Marcelo se tornou mais viva, mais presente em cada detalhe. O anel, agora no dedo de Letícia, simbolizava o elo que o tempo não quebrou. Helena, ao vê-lo, sentia que o filho finalmente descansava em paz. E Letícia, ao usá-lo, sentia que o amor deles continuava a proteger o filho. O passado, que tanto as dividira, agora se tornava um ponto de união. E o cemitério, antes-cenário de despedidas, transformou-se em altar de recomeços. As duas saíram dali de mãos dadas, seguidas por Miguel, sorrindo.
O sol as acompanhava, e o vento levava embora os últimos restos de culpa. Nos dias seguintes, Helena decidiu algo que surpreendeu Letícia. Queria transformar o jazigo de Marcelo em um memorial discreto, aberto a visitas. Dizia que o amor verdadeiro não deve ser escondido nem envergonhado. Letícia hesitou, mas aceitou, entendendo o valor daquele gesto. O espaço foi reformado, mas manteve o mesmo mármore branco e os vitrais coloridos. No centro, gravaram uma frase simples escolhida por Helena: "O amor não morre, apenas muda de lugar." A cada semana, flores novas eram deixadas ali, junto a desenhos de Miguel. O local se tornou símbolo de fé, de recomeço e de esperança. E as pessoas que passavam por ali sentiam algo diferente, um tipo raro de paz. Helena percebeu que aquele ponto marcava o fim de uma longa travessia. A vida tinha lhe tirado o filho, mas devolvera a humanidade. O orgulho que um dia a cegou agora dava lugar à compaixão. Letícia, por sua vez, deixou de viver como sombra e começou a brilhar com serenidade. Miguel crescia em meio a duas mulheres fortes, aprendendo com o amor e o perdão. A história dele se transformava num exemplo de superação silenciosa. Um lembrete de que o coração pode se refazer, mesmo depois de quebrado. E de que a dor, quando acolhida, pode se tornar um abrigo em vez de uma prisão. Helena agora via o passado com gratidão e o futuro com fé. Afinal, o amor que sobrevive à morte é o mais verdadeiro de todos. Naquela mesma semana, Helena sonhou com o filho. Ele sorria, sereno, caminhando por um campo de girassóis. Estendia a mão, e ela sentia o toque quente, vivo. Disse que estava em paz, que havia cumprido o que precisava. E antes de desaparecer na luz, falou baixinho para ela cuidar do amor. Helena acordou chorando, mas com o coração leve. Sabia que aquele sonho era mais do que lembrança, era despedida e bênção. Ao contar a Letícia, ambas se abraçaram em silêncio, entendendo o significado. O amor tinha completado o ciclo, e o perdão, enfim, tinha se tornado eterno. A vida, generosa, lhes dera o presente mais raro, paz no coração. Os dias que vieram depois do reencontro com o motorista pareciam diferentes. O tempo passou a correr com suavidade, como se o próprio destino respirasse aliviado. Helena e Letícia sentiram que haviam encerrado um ciclo e iniciado outro. O anel de Marcelo, agora reluzindo no dedo de Letícia, tornará-se símbolo de reconciliação. Era mais do que uma lembrança, era uma promessa cumprida. Cada vez que ela o tocava, sentia uma presença doce, quase palpável. Helena dizia que o amor verdadeiro não morre, apenas muda de forma. E Miguel, com a pureza da infância, acreditava que o pai sorria em cada pôr do sol. O cemitério, antes frio e triste, agora era um lugar de oração e gratidão. O passado tinha encontrado repouso, e o presente, um novo sentido. Certa tarde, ao voltarem do memorial, Letícia e Helena decidiram caminhar pelo parque. Era o mesmo onde Marcelo costumava brincar quando criança. As árvores antigas ainda guardavam o som distante das risadas do menino que um dia ele fora. Miguel corria à frente, encantado com as folhas caídas no chão. Helena e Letícia o observavam, com os olhos marejados e o coração cheio. O sol atravessava as copas e deixava a cena dourada, como uma pintura viva. Letícia comentou que o amor é como essas árvores, resiste aos invernos e floresce de novo. Helena assentiu, dizendo que o tempo, quando quer, é o melhor jardineiro da alma. E, por um instante, ficaram apenas olhando o neto, em silêncio, como quem assiste à própria cura. O vento soprou leve, levando embora as últimas lembranças amargas. Helena começou a escrever cartas para Marcelo, um hábito que virou consolo. Escrevia tudo o que nunca disse, tudo o que ficou preso entre o orgulho e a dor. Falava do neto, de Letícia, da fundação que levava seu nome. Contava sobre o jardim florido e sobre as risadas que voltaram à casa. Cada carta terminava com as mesmas palavras: "Eu te entendo agora, meu filho." Letícia, quando descobriu as cartas, sorriu e pediu para guardá-las num baú. Disse que um dia Miguel as leria, para saber de onde veio sua história. Helena concordou,
tocada pela ideia. Era o modo mais bonito de eternizar aquele amor que o tempo não conseguiu apagar. As palavras, enfim, serviam não para reviver a dor, mas para ensinar o perdão. Miguel crescia em meio a amor e sabedoria, sem nunca sentir falta do que não teve. Sabia que o pai estava no céu e que o amava, mesmo sem nunca tê-lo visto. Nas noites de céu limpo, apontava para uma estrela e dizia que era a dele. Helena sorria, lembrando-se do sonho com o filho entre girassóis. Letícia o abraçava forte, sentindo que a vida, enfim, tinha encontrado equilíbrio. O menino herdara a ternura do pai e a força da mãe. E isso era tudo o que as duas precisavam para acreditar que o futuro seria generoso. Aquela casa, antes palco de silêncios, agora era templo de amor. E o riso de Miguel se tornava o som que apagava qualquer lembrança de tristeza. O passado se calava, porque o presente era mais forte. Mas um dia, o destino trouxe outro teste, não de dor, mas de propósito. Um jornalista soube da história da família e quis publicar um artigo sobre a fundação. Letícia ficou insegura, temendo expor demais o passado. Helena, no entanto, achou que talvez fosse hora de contar, não para a fama, mas para inspirar. Depois de pensar muito, Letícia aceitou, desde que o foco fosse no amor e na superação. Quando o artigo saiu, tocou corações de pessoas que nem as conheciam. Mulheres enviaram cartas, contando suas próprias dores e recomeços. Homens escreveram dizendo que aprenderam com aquela história. Helena chorou ao ler cada palavra, sentindo que Marcelo, de alguma forma, continuava ajudando o mundo. A história deles, enfim, deixará de ser segredo para se tornar exemplo. O impacto da reportagem foi maior do que esperavam. A fundação recebeu novas doações e ampliou o número de famílias atendidas. Letícia passou a liderar grupos de acolhimento, oferecendo o que um dia lhe faltou: esperança. Helena, mesmo com a saúde mais frágil, não deixava de participar. Miguel, orgulhoso, dizia na escola que a avó e a mãe salvavam pessoas. Era a forma simples e verdadeira de resumir tudo o que viviam. A dor que antes separava agora unia e multiplicava amor. E o nome Monteiro, antes associado a poder e riqueza, agora significava fé e compaixão. O ciclo da vida, enfim, tinha se fechado com sentido. O passado deixava de ser fardo para se tornar semente. Certa manhã, Helena acordou fraca e pediu para ver Letícia e Miguel. Disse que estava cansada, mas em paz. Queria apenas agradecer por terem devolvido à sua vida o que o tempo havia levado. Letícia segurou-lhe a mão, e Miguel encostou o rosto no colo da avó. Helena olhou para o anel de Marcelo e sorriu com ternura. Disse que, se o amor verdadeiro resiste até a morte, então ela não iria sozinha. Pediu que as flores do jazigo nunca deixassem de ser coloridas, como os desenhos do menino. E com um último suspiro sereno, partiu como quem volta para casa. Letícia chorou, mas não de desespero, chorou de gratidão. Sabia que a mulher que um dia fora sua dor agora era também sua família. O velório foi simples, cercado de pessoas que aprenderam com a história dela. Não havia ostentação, apenas flores brancas e música suave. Miguel segurava a mão da mãe, perguntando se a avó agora estava com o pai. Letícia respondeu que sim, que o céu devia estar cheio de risadas naquele momento. E que os dois, juntos, olhavam por eles com amor. O sol atravessava as janelas e tocava o caixão com luz dourada. Helena parecia dormir, com um leve sorriso nos lábios. O rosto já não carregava o peso do orgulho, apenas a paz de quem aprendeu a amar. E quando as primeiras flores cobriram o caixão, o vento soprou suave. Era como se a alma dela dissesse: agora, sim, tudo está em paz. Os dias após a partida de Helena foram cheios de silêncio e lembrança. A casa, agora sem a presença dela, parecia respirar mais devagar. Mas não era o vazio do luto, e sim o silêncio da gratidão. Letícia caminhava pelos cômodos e via traços da sogra em cada detalhe. As flores do jardim, que Helena plantara com Miguel, estavam mais vivas do que nunca. O som das risadas antigas ainda ecoava nos corredores. Era como se o amor dela tivesse ficado ali,
espalhado no ar, guardando a casa. Letícia compreendeu que algumas presenças nunca partem de verdade. A morte, pensou, não leva quem se transforma em memória boa. E, assim, começou a reconstruir a rotina, um gesto de cada vez. Miguel, apesar da saudade, lidava com a perda de modo doce. Dizia que a avó agora morava com o pai, e que juntos mandavam estrelas para eles. Letícia sorria, mesmo com os olhos marejados, e o abraçava com ternura. A fé do menino era um remédio que curava lentamente o coração. E em cada noite em que o céu estava limpo, ficavam juntos olhando as estrelas. Letícia contava histórias de Helena, das coisas que ela ensinou, das risadas e das lições. Miguel ouvia atento, como quem guarda um tesouro dentro do peito. A criança que um dia foi a ponte entre dois mundos agora era o elo que mantinha viva a união. E enquanto falavam da avó, o vento soprava leve, como um carinho invisível. Era como se o amor de Helena ainda rondasse por ali, silencioso e eterno. Com o tempo, Letícia voltou à fundação. Sentia que ali estava o propósito que Helena deixará para ela. As mães que chegavam em busca de ajuda viam nela um exemplo de superação. Letícia as acolhia com doçura e escuta verdadeira, lembrando-se do quanto o afeto cura. Falava de fé, de paciência e de amor que renasce das cinzas. Ensinava que o perdão é como o amanhecer, chega devagar e muda tudo de cor. As mulheres saíam dali mais leves, tocadas pela serenidade de quem já conheceu a dor e venceu. Letícia sentia orgulho, mas também humildade, sabia que tudo viera de um recomeço maior. A fundação prosperava, e com ela, a esperança se multiplicava. Era o legado de Helena, florescendo por meio das mãos de quem um dia foi sua adversária. Em casa, Miguel crescia cercado de amor, fé e histórias. Gostava de desenhar o pai e a avó entre nuvens, sempre sorrindo. Letícia guardava cada desenho numa caixa, como se fossem orações coloridas. Às vezes, olhava o anel no dedo e sentia um calor suave no peito. Era como se Marcelo dissesse que estava orgulhoso do caminho que ela trilhava. Nos fins de tarde, ela caminhava até o portão e observava o pôr do sol. Pensava que cada cor no céu era um sinal, um lembrete de que o amor ainda guiava tudo. O coração, antes pesado, agora batia em compasso tranquilo. Não havia mais medo, apenas gratidão. E, naquele ritmo sereno, a vida voltava a florescer. Certo dia, Letícia recebeu uma carta sem remetente. Era escrita à mão, com caligrafia firme e elegante. Ao abri-la, encontrou palavras simples, mas profundas. Dizia: o perdão é a ponte entre o que fomos e o que podemos ser. Obrigada por me ensinar a atravessá-la. Letícia reconheceu a letra de Helena. Era uma das cartas que a sogra escrevia para Marcelo e nunca entregou. Agora, o destino a fizera chegar às mãos certas, no tempo certo. Ela chorou, mas com um sorriso nos lábios. Aquela mensagem era o último abraço que faltava, o que vem da eternidade. Os dias seguiram em ritmo calmo, entre lembranças e novos começos. A fundação prosperava, e Letícia se tornava uma referência entre as mulheres que buscavam força. Miguel começou a estudar música, inspirado pelas canções que a avó cantava. A casa voltou a encher-se de sons e risadas, como se a vida quisesse celebrar. Em cada canto havia uma memória transformada em bênção. O jardim era cuidado com carinho, e as flores cresciam como testemunhas silenciosas. Helena não estava mais ali, mas tudo nela permanecia vivo. E Letícia entendia que amar é isso, continuar mesmo depois da ausência. A vida, enfim, havia encontrado equilíbrio entre o que se perdeu e o que ficou. E o amor, fiel ao seu destino, seguia costurando corações. Letícia passou a escrever também, inspirada pelas cartas de Helena. Anotava pensamentos, orações e memórias para que Miguel lesse um dia. Escrevia sobre o poder do tempo e a beleza dos recomeços. Falava que o perdão não apaga a dor, mas a transforma em sabedoria. E que a fé, quando plantada em terreno de amor, floresce até nas pedras. Cada página era um pedaço de vida costurado com serenidade. Não havia pressa, apenas o desejo de deixar marcas bonitas no tempo.
Era o modo dela de agradecer por tudo o que aprendeu. E, de alguma forma, sentia que Helena escrevia junto, lá de onde estivesse. Duas almas diferentes, agora unidas por uma mesma história. Com o passar dos anos, a fundação se expandiu para outras cidades. Letícia viajava com Miguel, levando histórias e esperança. Em cada lugar, encontrava mulheres com os mesmos medos e sonhos que um dia teve. E cada uma delas encontrava consolo ao saber que a dor pode virar luz. Letícia se tornará a voz que o destino escolheu para falar sobre o perdão. Nunca buscou reconhecimento, apenas partilha. E era justamente isso que fazia seu exemplo tocar tantos corações. Em cada palestra, ela lembrava de Helena e de Marcelo. Dizia que o amor deles não acabou, apenas mudou de forma. E que, por causa dele, ela aprendeu a transformar feridas em caminhos. À noite, quando o mundo se calava, Letícia ainda conversava com o passado. Falava baixinho, como quem reza, agradecendo pelas voltas que a vida deu. Sabia que a estrada fora longa, mas que cada passo valeu a pena. O amor que começou em segredo agora era testemunho público de fé e superação. E, mesmo nas horas de silêncio, ela nunca se sentia sozinha. Sentia a presença de Helena em cada gesto gentil, em cada flor que desabrochava. E o amor de Marcelo em cada pôr do sol que tingia o céu de dourado. Miguel dormia tranquilo, e ela sorria, sabendo que o futuro estava seguro. Porque o que nasce do amor verdadeiro não morre, apenas se transforma. E o que foi dor, um dia, vira semente de esperança. O tempo continuava a avançar com suavidade, e Letícia já não contava os dias. Aprenderá a viver no compasso da gratidão, celebrando as pequenas alegrias. Miguel crescia rápido, e cada conquista dele era uma vitória compartilhada. Tocava violão nas tardes de domingo, e as notas ecoavam pela casa como preces. Letícia, sentada à janela, observava o filho e sentia o coração transbordar. Via nele o sorriso de Marcelo e a doçura de Helena, misturados na mesma alma. Aquela criança, nascida em meio a segredos, agora era o fruto mais puro do amor. E em cada melodia que ele tocava, ela ouvia o som do perdão amadurecido. A vida, enfim, havia cumprido a promessa de transformar dor em beleza. E Letícia sabia que nenhum sofrimento é em vão quando o amor é o fio que o costura. Os anos passaram, e o mundo pareceu se abrir para novas possibilidades. A fundação já era conhecida por espalhar esperança em várias cidades. Mulheres encontravam ali um abrigo, um lugar para recomeçar sem vergonha. Letícia se tornará o coração daquele projeto, guiando com ternura e firmeza. Não falava com superioridade, mas com a humildade de quem já andou descalça pela dor. A cada história que ouvia, lembrava da própria jornada e agradecia em silêncio. Sabia que o perdão é um milagre que o mundo mais precisa e o que menos se pede. Helena lhe ensinara isso com gestos, não com palavras. E agora, Letícia fazia o mesmo, ensinava amando, curando, acolhendo. A dor do passado se tornará a força do presente, e isso bastava. Miguel já era adolescente e começava a entender a dimensão da história da família. Um dia, perguntou à mãe como ela conseguirá perdoar tanto. Letícia sorriu, com um olhar distante, e respondeu que o perdão não vem de uma vez. Vem aos poucos, como o dia que amanhece, clareando onde antes havia sombra. Disse que aprenderá com o tempo que amar é o mesmo que libertar. Miguel a abraçou e disse que queria ser como ela, forte e sereno ao mesmo tempo. Ela sorriu e respondeu que bastava ser bom, o resto a vida ensinaria. Naquele instante, Letícia percebeu que Helena e Marcelo continuavam vivos ali. Nas palavras, nos gestos, na pureza daquele menino que uniu mundos. E sentiu que o ciclo, enfim, estava completo. Com o coração tranquilo, Letícia começou a escrever um livro sobre sua história. Não por vaidade, mas por desejo de deixar algo que ajudasse outras pessoas. Escrevia devagar, com cuidado, como quem borda lembranças. As páginas falavam de dor, mas também de amor, fé e recomeço. Cada capítulo era dedicado a alguém, um para Helena, outro para Marcelo, outro para Miguel. Ela dizia que o livro não era um relato de perda, mas de encontro.
encontro com Deus, com a verdade, com a própria força. E ao final de cada página, deixava uma mensagem de esperança. Era o modo dela de perpetuar a história de amor que o tempo tentou apagar. Mas que, pela fé e pela coragem, se transformou em luz. O lançamento do livro foi simples, mas cheio de emoção. Pessoas de todas as idades vieram ouvir Letícia contar sua história. Ela falou com serenidade, sem lágrimas, com a voz doce e segura. Disse que a vida a ensinou que não há dor que resista a um coração disposto a amar. E que o perdão não é esquecimento, é liberdade. No fim do discurso, ergueu os olhos e sorriu, como quem conversa com o céu. Sentiu que Helena e Marcelo estavam ali, presentes em espírito. Miguel, sentado na primeira fila, aplaudiu com orgulho e lágrimas nos olhos. A plateia se levantou, tocada pela verdade simples e profunda daquela mulher. E o silêncio que se seguiu foi mais bonito que qualquer aplauso. Depois do evento, Letícia voltou para casa em paz. A noite estava clara, e o céu parecia cheio de sinais. Miguel dormia no sofá, com o livro aberto sobre o peito. Ela o cobriu com cuidado e caminhou até o jardim. As flores balançavam levemente, embaladas por uma brisa suave. Letícia olhou para o céu e murmurou uma prece de gratidão. Não pedia mais nada à vida, apenas agradecia por tudo que viera. A dor havia ensinado, o amor havia guiado, e a fé havia sustentado. O coração, agora leve, pulsava em sintonia com a paz. E o passado, enfim, repousava como uma história que terminou bem. Os dias seguintes foram calmos e cheios de significado. Letícia organizava as cartas de Helena e os desenhos de Miguel em um álbum. Queria preservar cada lembrança como um testemunho de fé. Ao folhear as páginas, via o quanto todos haviam crescido e mudado. Cada lágrima derramada tinha se transformado em semente de algo bom. A dor antiga agora era lembrança serena, não mais ferida aberta. E o amor, que antes parecia perdido, agora era o solo firme onde pisava. Letícia compreendeu que o perdão não tem fim, ele se renova em cada amanhecer. E, ao fechar o álbum, sorriu com ternura. A vida, pensou, é mesmo uma escola de milagres disfarçados. Em uma tarde de domingo, Miguel surpreendeu a mãe com um presente. Era uma pintura que ele mesmo fizera, 3 figuras caminhando de mãos dadas sob o pôr do sol. No quadro, o pai, a mãe e a avó apareciam sorrindo. Acima deles, uma faixa de luz dourada unia o céu e a terra. Letícia ficou em silêncio, emocionada, com as lágrimas caindo devagar. Miguel disse que aquela era a família dele, os 3, juntos para sempre. Ela o abraçou forte, sem dizer nada, porque o amor não precisa de palavras. Naquele instante, sentiu que Helena e Marcelo realmente estavam ali. O tempo se calou, o coração se encheu, e o mundo pareceu mais bonito. Era a certeza de que o amor não termina, ele apenas muda de forma. Os anos seguiram seu curso manso, e a vida se transformou em calmaria. Letícia já tinha cabelos prateados e um olhar sereno de quem aprendeu com o tempo. Miguel, agora adulto, trabalhava na fundação, dando continuidade ao legado da família. Tinha o mesmo sorriso do pai e a mesma bondade no coração. A casa continuava cheia de lembranças, mas não havia mais sombra de tristeza. Helena era lembrada em cada canto, nas flores, nas cartas e nas histórias que contavam. A mansão dos Monteiro, antes símbolo de solidão, tornará-se um refúgio de amor. Letícia vivia com simplicidade, sem vaidades, com a alma em paz. O passado deixará marcas, mas eram cicatrizes bonitas, provas de sobrevivência. E, ao olhar o pôr do sol, ela entendia que tudo valeu a pena. Certa tarde, a fundação completou 10 anos de existência. Letícia foi homenageada por transformar dor em esperança. No auditório, cheio de famílias acolhidas, ela subiu ao palco emocionada. Falou sobre fé, sobre recomeços, e sobre o poder do amor silencioso. Disse que o perdão é como o vento, não se vê, mas muda tudo de lugar. A plateia ouviu em silêncio, tocada pela serenidade de suas palavras. Ela contou que o projeto nasceu do coração de uma mulher que um dia a julgou.
E que, por isso mesmo, o amor ali era mais forte que o orgulho. Ao terminar, foi aplaudida de pé, e lágrimas de emoção iluminaram seu rosto. Era o reconhecimento de uma história que começou em dor e terminou em luz. Após o evento, Letícia caminhou pelo jardim da fundação. As flores estavam em plena primavera, colorindo o ar com perfumes suaves. Sentou-se em um banco de madeira e observou mães brincando com seus filhos. Era como olhar o reflexo de sua própria vida anos atrás. Lembrou-se de quando chegou ali pela primeira vez, sem nada além da coragem. Agora, aquele mesmo lugar era abrigo para tantas outras mulheres. Helena teria ficado orgulhosa, pensou, olhando o céu com ternura. O vento soprou de leve, balançando as folhas e o lenço que trazia no pescoço. Parecia um aceno, um sinal de que o amor ainda fazia morada ali. E Letícia sentiu uma paz que nenhuma palavra seria capaz de descrever. Miguel se aproximou, trazendo 2 xícaras de café. Sentou-se ao lado da mãe, sorrindo como sempre fazia. Disse que, às vezes, ainda sonhava com o pai e a avó. Sonhos tranquilos, onde todos estavam juntos em um campo cheio de girassóis. Letícia sorriu, reconhecendo a imagem dos sonhos de Helena. Disse que os girassóis sempre voltam para a luz, mesmo depois das tempestades. Miguel respondeu que era exatamente isso que a mãe lhe ensinara. O silêncio entre eles era cheio de amor, o tipo de silêncio que não precisa de som. E naquele instante, Letícia percebeu que o legado estava vivo e florescendo. O amor que começou escondido agora guiava gerações. Com o passar dos meses, Letícia começou a escrever pequenas reflexões. Chamava-as de lições do tempo, e as deixava em cartões pela fundação. Alguns diziam, a dor é uma ponte, não uma morada. Outros, quem ama aprende a esperar, e quem perdoa aprende a viver. As pessoas liam e levavam as palavras consigo, como bênçãos diárias. Esses cartões logo se espalharam, chegando a outros lugares e corações. Letícia não buscava reconhecimento, apenas queria espalhar amor. O nome de Helena foi incluído no símbolo da fundação, em homenagem. Era como unir para sempre as 2 histórias, agora inseparáveis. O amor, enfim, tinha vencido todas as distâncias, até a do tempo. Numa manhã de domingo, Letícia foi visitar o memorial de Marcelo. O sol dourava o mármore branco, e as flores balançavam suavemente. Miguel a acompanhava, segurando um pequeno envelope nas mãos. Dentro, havia uma carta escrita por ele mesmo. Disse que queria agradecer ao pai por tudo o que a vida se tornou. Enquanto lia em voz baixa, Letícia o observava com lágrimas discretas. Cada palavra do filho era uma confirmação de que o amor havia cumprido sua missão. Não havia mais culpa, apenas um ciclo de ternura e continuidade. Helena, Marcelo e todos que vieram antes pareciam ali, invisíveis, mas presentes. E o vento, outra vez, soava como uma canção de despedida e gratidão. De volta à casa, Letícia passou a viver dias tranquilos. Gostava de acordar cedo, preparar café e regar as plantas. Às vezes, ficava olhando pela janela, observando a rua acordar. A simplicidade das manhãs era seu maior presente. Não sentia falta do que o mundo chamava de luxo, porque já tinha o essencial. O amor de um filho, o legado de uma mulher que virou amiga, a memória de um homem bom. Essas eram suas riquezas invisíveis, mas eternas. O coração, antes ferido, agora batia com serenidade. E o tempo, generoso, devolvia em paz tudo o que um dia levou em dor. Letícia, enfim, vivia em plenitude. Certa tarde, ao caminhar pelo parque, Letícia viu uma cena que a emocionou. Uma jovem mãe, com um filho pequeno pela mão, deixava flores num túmulo. A imagem era um espelho do seu passado, e ela parou por um instante. Sentiu vontade de se aproximar e dizer que a dor passaria. Mas preferiu apenas sorrir e enviar um pensamento de conforto. Sabia que cada alma tem seu próprio tempo de cura. E que, às vezes, o simples ato de existir em paz já é uma forma de ajudar. Seguiu seu caminho com passos leves e coração cheio. Sabia que a vida se repete em ciclos,
mas que o amor é o que dá sentido a todos eles. E foi assim, em silêncio, que ela seguiu espalhando a luz que um dia recebeu. Os anos avançaram, e a história da família Monteiro virou inspiração para muitos. O nome de Letícia era lembrado não como símbolo de tragédia, mas de coragem. Sua jornada, marcada por fé e serenidade, tornará-se exemplo de renascimento. Miguel, agora homem feito, dirigia a fundação com o mesmo amor da mãe. Tinha a alma bondosa de Marcelo e o olhar sensato de Helena. Letícia, já com os cabelos inteiramente brancos, acompanhava tudo à distância. Gostava de observar o movimento, as crianças correndo, as mães sorrindo. Sabia que cada gesto ali era fruto do amor que um dia ousou existir. A semente lançada no sofrimento agora florescia em campos inteiros de esperança. E a paz que tanto buscou, enfim, havia se tornado o chão onde caminhava. Miguel costumava dizer que a mãe era o coração da fundação. Mesmo quando já não trabalhava todos os dias, seu exemplo continuava presente. As funcionárias repetiam suas palavras, as voluntárias citavam suas frases. Letícia sorria ao ver que a fé se multiplicava como o vento espalhando sementes. Dizia que o amor, quando é verdadeiro, cria raízes até nas pedras. E que não há dor capaz de impedir o florescer de um coração disposto a amar. As pessoas vinham visitá-la, pedindo conselhos, bênçãos, ou apenas um abraço. Ela as recebia com a mesma ternura de sempre, sem pressa, ouvindo mais do que falava. Cada encontro era uma troca silenciosa de força e compaixão. Letícia já não pregava com palavras, pregava com a própria vida. Certa manhã, Miguel a convidou para inaugurar uma nova ala da fundação. Seria dedicada à mãe solo, e teria o nome de Helena Monteiro. Ao ver a placa sendo revelada, Letícia não conteve as lágrimas. Era como se a história tivesse dado a volta completa, fechando o ciclo com amor. O nome de Helena, antes lembrado com dor, agora simbolizava acolhimento. Letícia falou brevemente ao público, com a voz embargada de emoção. Disse que o perdão não apaga o passado, apenas o ensina a caminhar ao nosso lado. E que Helena lhe ensinou a ver o amor onde antes só havia orgulho. A plateia se levantou num silêncio respeitoso, tocada por cada palavra. Era a prova viva de que o amor vence até o que parece impossível. De volta para casa, Letícia passou um tempo no jardim. O sol descia devagar, pintando o céu com tons de laranja e dourado. As flores balançavam suavemente, como se dançassem ao som do vento. Ela respirou fundo, sentindo o perfume do jasmim que Helena plantara. Lembrou-se de cada fase, de cada dor e de cada gesto que a vida lhe ofereceu. Tudo, até o que parecia perda, havia se transformado em bênção. Era como se o tempo tivesse bordado a dor com fios de ouro. O coração dela era agora morada de paz, não mais de lembranças amargas. E a velhice chegava suave, como um entardecer que encerra o dia com beleza. Letícia sorria, envelhecer com amor era o maior milagre que conhecia. Numa noite tranquila, ela abriu a antiga caixa de madeira guardada no armário. Dentro, estavam o anel de Marcelo e as cartas de Helena. Passou os dedos sobre o metal frio, lembrando do amor que começou em segredo. Aquela joia simples carregava a história de 3 gerações. Letícia fechou os olhos e agradeceu por tudo, até pelas lágrimas. Sabia que a vida a havia preparado, não para sofrer, mas para aprender a amar melhor. Guardou o anel no peito, como quem guarda um pedaço do próprio coração. E prometeu cuidar da memória deles até o último dia. Ao olhar pela janela, viu uma estrela mais brilhante que as outras. Sussurrou um obrigada e sentiu que foi ouvida. Com o passar do tempo, Letícia passou a viver de forma ainda mais simples. Afastou-se dos holofotes, preferindo o silêncio das manhãs e o som dos pássaros. Escrevia cartas para Miguel, que guardava todas com carinho. Nelas, falava de fé, de esperança e das pequenas alegrias do dia a dia. Dizia que a vida só é completa quando o coração aprende a servir. Miguel lia e sentia orgulho daquela mulher que transformou a dor em legado. Ela nunca se viu como heroína, apenas como alguém que escolheu o amor. E talvez fosse essa humildade o que mais inspirava quem a conhecia.
Seu nome, agora, era sinônimo de paz, luz e ternura. O tipo de legado que o tempo não apaga, apenas engrandece. Certa manhã, Letícia acordou antes do sol nascer. Sentou-se à beira da cama e observou a claridade entrando pela janela. Sentiu o corpo cansado, mas a alma leve, pronta para o descanso. Olhou o retrato de Helena e Marcelo sobre a cômoda e sorriu. Disse em voz baixa que a saudade, quando é mansa, já não dói. Levantou-se devagar, vestiu o xale azul que Helena lhe dera. Foi até o jardim e ficou ali, ouvindo o canto dos passarinhos. O vento acariciava seu rosto, trazendo o perfume das flores. Fechou os olhos e agradeceu por uma vida cheia de milagres disfarçados. E, pela primeira vez, sentiu que o tempo não lhe devia mais nada. Naquele mesmo dia, Miguel a encontrou sentada no jardim, em paz. O semblante sereno e o sorriso leve diziam tudo o que as palavras não precisavam dizer. Ele se ajoelhou ao lado dela, com lágrimas silenciosas de gratidão. Não era despedida, era apenas continuação de amor. Letícia partirá como viveu, suave, com o coração cheio de fé. O vento balançava as flores, e o céu parecia mais claro do que nunca. Miguel compreendeu que o amor da mãe não se apagaria com o tempo. Seria lembrado em cada gesto, em cada vida transformada pela fundação. E naquele instante, prometeu continuar o que ela começou. Porque o amor que atravessa gerações é o único que nunca morre. No memorial, dias depois, dezenas de pessoas deixaram flores e cartas. Falavam de como Letícia havia mudado suas vidas com gestos simples. Alguns diziam que ela os ensinou a perdoar, outros que os ajudou a recomeçar. Miguel leu cada carta com o coração cheio de orgulho e saudade. Sabia que a mãe continuaria viva em cada sorriso que inspirou. No centro do memorial, colocou o anel de Marcelo e uma fotografia dela. E ao lado, gravou as palavras que ela sempre repetia. O amor é o único caminho que nunca se perde. O vento soprou suave, balançando as flores coloridas. E o silêncio que se formou foi o som perfeito da eternidade. O tempo, esse costureiro invisível, seguiu seu trabalho em silêncio. Os anos passaram e o nome de Letícia virou lembrança querida entre todos. Na fundação, um retrato seu decorava a entrada, cercado por flores vivas. Mulheres que nunca a conheceram pessoalmente falavam dela como de uma velha amiga. Diziam que, ao ler suas palavras e ver sua história, sentiam que também podiam recomeçar. O amor dela havia se espalhado como perfume no vento, alcançando corações distantes. Miguel, agora mais maduro, continuava o legado com a mesma ternura. O sorriso dele lembrava o de Marcelo, e o olhar carregava a calma da mãe. Cada decisão que tomava era guiada pelas lições de Letícia. E o mundo, mesmo sem saber, ainda colhia os frutos da fé daquela mulher. A mansão, que um dia abrigou silêncio e dor, se tornará lugar de encontro. Crianças brincavam no jardim, mães trocavam histórias, risos enchiam o ar. As paredes que já ouviram choro agora guardavam apenas ecos de alegria. O velho piano que Helena comprará voltou a ser tocado nas tardes de domingo. E quando as notas suaves se espalhavam pela casa, todos sentiam algo diferente. Era como se as três, Helena, Marcelo e Letícia, ainda estivessem por ali, sorrindo. O lar voltará a ser lar, não por riqueza, mas por amor. O passado, enfim, se transformará em bênção. E o presente, iluminado por memórias boas, seguia leve e cheio de propósito. A dor havia cumprido sua missão, ensinar a amar de novo. Certa noite, Miguel organizou um evento em homenagem à mãe. Queria reunir todos que foram tocados por ela de algum modo. No salão, pendurou fotos antigas, cartas e pequenos objetos com significado. Entre eles, o anel de Marcelo, reluzindo sob a luz branda das velas. A cada história contada, o amor de Letícia parecia se multiplicar. Uma mulher simples contou que recomeçou a vida por causa das palavras dela. Um rapaz disse que aprendeu a perdoar a mãe depois de ouvir sua história. Miguel ouviu tudo com lágrimas nos olhos, sentindo orgulho e saudade. Percebeu que o amor, quando verdadeiro, não precisa de monumentos.
Ele vive em cada coração que se deixa tocar. Quando a noite terminou, Miguel caminhou até o jardim sozinho. O vento soprava suave, o céu estava limpo e cheio de estrelas. Olhou para cima e falou baixinho, agradecendo por tudo. Disse que continuaria cuidando da fundação e das pessoas, como ela fez. E prometeu nunca deixar o amor se perder no meio da pressa do mundo. Por um instante, sentiu uma brisa mais quente, como um abraço invisível. Fechou os olhos e teve certeza de que a mãe o ouvia. Naquele momento, compreendeu o que Letícia sempre dizia: que o amor não se mede em anos, mas em quanto ele transforma. E a vida, ali, parecia inteira, pacificada e plena. O tempo passou, e o jardim da mansão continuou florescendo. Os jasmins de Helena, os girassóis de Miguel e as roseiras de Letícia se entrelaçaram. 3 gerações unidas em um mesmo solo, nutridas por fé e ternura. As flores brotavam com vigor, colorindo cada canto como um lembrete silencioso. Visitantes da fundação paravam diante do jardim e sentiam uma paz inexplicável. Alguns diziam que era o perfume da fé, outros, o toque da eternidade. O que ninguém duvidava era que aquele lugar guardava amor em cada pétala. A mansão, símbolo de orgulho e dor, tornará-se santuário de recomeços. E o vento que passava por ali parecia carregar histórias para o infinito. Histórias de amor que o tempo não apagou, apenas transformou em luz. Miguel continuou o trabalho da mãe até se tornar um homem idoso. Nunca se casou, dizia que o amor maior ele já havia recebido. Chamava a fundação de sua casa e as pessoas de sua família. Ensinava que o perdão é o maior presente que um ser humano pode dar a si mesmo. As novas gerações o ouviam com respeito e emoção. Falava da mãe com brilho nos olhos e do avô com orgulho. Contava que sua avó Helena o ensinou a não ter medo de amar. E que sua mãe Letícia lhe mostrou que o amor, quando é puro, sempre encontra caminho. O público se emocionava, e o velho senhor sorria sereno. Sabia que a missão da família Monteiro estava cumprida. Em certa tarde, sentou-se no mesmo banco onde Letícia costumava descansar. Olhou o horizonte e viu o sol se pôr com a mesma cor dourada de antigamente. O vento balançava as flores e trazia o cheiro doce do jasmim. Fechou os olhos e sentiu uma presença familiar ao redor. Era como se a mãe o chamasse para descansar também. Com um sorriso tranquilo, encostou-se no banco e deixou o tempo levar. Quando o sol desapareceu por completo, o jardim ficou em silêncio. Mas não era silêncio de fim, era pausa de eternidade. O amor deles, costurado em gerações, seguia vivo na memória de todos. E a fundação, iluminada por velas, continuava a espalhar fé pelo mundo. Na manhã seguinte, o jardim estava coberto por uma luz suave e dourada. Os funcionários da fundação encontraram Miguel sereno, como se dormisse. O rosto tranquilo, o sorriso leve, e ao lado dele, uma flor caída do jasmim. Parecia que o tempo, mais uma vez, havia escolhido a hora certa para o descanso. Não houve choro alto, apenas silêncio e reverência. Todos sabiam que o homem que dedicou a vida ao amor havia encontrado paz. A notícia se espalhou, e pessoas de vários lugares vieram prestar homenagem. Mulheres que ele ajudou, crianças que cresceram sob seus conselhos. Cada uma trazia uma lembrança, uma história, um agradecimento. Era o ciclo da bondade se encerrando em beleza e gratidão. No memorial, ao lado da placa de Letícia e Helena, gravaram o nome de Miguel. Abaixo, uma simples frase: amar é continuar, mesmo depois do fim. Flores de várias cores cobriram o chão, perfumando o ar. E naquela mistura de cores e aromas, todos sentiram algo sagrado. O vento soprou leve, e as cortinas do salão se moveram como se cumprimentassem o céu. Alguém comentou que, talvez, naquele instante, 3 almas se reencontrassem. Helena, Letícia e Miguel, juntos outra vez em um lugar onde o tempo não machuca. O amor que começou escondido agora brilhava como estrela guia. Nada havia sido em vão, pois de cada lágrima nascerá um gesto de bondade. E o mundo parecia mais bonito por causa da história deles. Anos se passaram, mas a fundação continuou viva, firme e acolhedora.
As pessoas ainda contavam a história da família Monteiro com emoção. Falavam de uma mulher humilde que ensinou o valor da fé. De uma senhora orgulhosa que aprendeu o sentido do perdão. E de um menino que cresceu espalhando amor por onde passou. 3 vidas, 3 caminhos, um mesmo destino: curar pelo amor. Os livros, as fotos e as cartas continuavam guardados com carinho. E a cada geração, alguém novo se inspirava naquele legado. As vozes deles pareciam ecoar pelas paredes, suaves como prece. E o perfume de jasmim nunca deixou de encher o ar. Em uma das salas, havia um pequeno altar com as 3 fotografias. Helena, elegante e firme, de Letícia, serena e doce, de Miguel, sorrindo com os olhos. Visitantes costumavam parar diante delas em silêncio. Alguns choravam, outros apenas fechavam os olhos e faziam pedidos. Era como se aquelas imagens guardassem a força de um milagre. O milagre da reconciliação, do amor que venceu o tempo. E mesmo quem não conhecia a história sentia algo diferente ali. Como se o lugar respirasse fé e compaixão. A energia era calma, acolhedora, e tocava até os corações mais endurecidos. Era o tipo de paz que só nasce onde o perdão plantou raízes profundas. Nos jardins, os girassóis continuavam a florescer todos os anos. E quando o vento os balançava, pareciam acenar para o céu. Crianças brincavam ao redor, rindo, como se carregassem a alegria do passado. O som das gargalhadas se misturava ao canto dos pássaros e ao farfalhar das folhas. A vida seguia, e o amor deles seguia também, invisível, mas presente. O memorial de mármore branco refletia a luz do sol, iluminando o caminho de quem passava. E cada visitante levava consigo um pouco daquela serenidade. Porque a história de Helena, Letícia e Miguel não terminou na morte. Ela se transformou em lição, em consolo, em fé viva. O amor que começou em dor, terminou em eternidade. Há histórias que o tempo não apaga, apenas adormece até que floresçam outra vez. A de Letícia, Helena e Miguel é uma delas, um lembrete de que o amor vence o impossível. Mostra que o perdão não é fraqueza, é força que liberta o coração do que o prende. E que o destino, mesmo quando parece cruel, muitas vezes apenas prepara o terreno para o recomeço. Porque quando a dor é acolhida com fé, ela se transforma em semente de paz. A vida é feita de encontros e despedidas, mas o amor é o que costura tudo. Ele une o que foi separado, acalma o que era ferida e refaz o que o orgulho destruiu. Helena aprendeu a amar sem julgar, Letícia aprendeu a perdoar sem esquecer, Miguel ensinou a continuar amando. 3 vidas, 3 caminhos, um mesmo milagre, o amor que permanece. E é nesse amor silencioso e constante que a eternidade se revela, dia após dia. Há quem acredite que a morte encerra tudo, mas o amor verdadeiro nunca se despede. Ele atravessa gerações, mora nas memórias e floresce em cada gesto de bondade. Está no abraço que cura, na palavra que consola, na flor que renasce a cada estação. E se um dia o coração duvidar, basta lembrar que o amor não precisa de presença para existir. Basta a lembrança viva, e o mundo se torna mais leve. A história delas também ensina que o perdão é o chão onde a alma aprende a caminhar. Quem perdoa não volta ao passado, mas o transforma em aprendizado. E quem ama, mesmo depois da perda, encontra sempre um novo amanhecer. Porque o amor não tem fim, apenas muda de forma, como o sol que se põe, mas volta a nascer. E a cada nascer do dia, o coração é convidado a recomeçar com esperança. Talvez seja essa a verdadeira herança que deixamos, o bem que plantamos no caminho. Não as riquezas, mas a paz que espalhamos em quem cruza nossa vida. Helena, Letícia e Miguel partiram, mas deixaram esse solo fértil de amor. E quem passa por onde viveram sente essa presença invisível, mas real. É o amor, eterno e paciente, lembrando que sempre há tempo para recomeçar. E assim termina mais uma história de fé, perdão e recomeço. Uma lembrança de que o amor verdadeiro é mais forte que o tempo e a distância. Que o perdão não muda o passado, mas transforma o futuro em paz. Se esta história tocou o seu coração, deixe um comentário dizendo de onde você nos acompanha.
Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias que inspiram e transformam. Cada conto aqui é um lembrete de que nunca é tarde para recomeçar. Mesmo quando tudo parece perdido, o amor sempre encontra um caminho. E talvez, no silêncio das suas próprias lembranças, você também descubra o poder do perdão. Que a paz que uniu essas vidas também visite a sua. E que a esperança, como um girassol, sempre encontre a luz, mesmo nos dias nublados.